o livro dos Espíritos, ele fala muito lá do sonho que você consegue estudar, você consegue se instruir, você consegue ter um aprendizado nos sonhos e tal, mas a gente para e pensa assim na vida cotidiana da gente. Quem é de vocês que lembra claramente do sonho, né? Acordar, né? Pô, eu sonhei com isso aqui, ó, eu estou com um problema, a solução veio assim, 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 né? Eu não sabia o que fazer da vida e foi me dito assim, ó, com todas as vírgulas o que fazer. Acontece, mas é raro. Acontece, mas é muito raro. Porque a gente sonha todas as noites. A gente não se lê, mas todas as noites a gente sai. Inclusive, sai até num cochilo, né? Eu tenho uma das perguntas do livro do Espírito, pergunta assim, você precisa sonhar profundamente para o espírito se desprender? Ele não. Num cochilo, você entendeu? O espírito tá doido para encontrar a porta aberta da cela do corpo, né? Então, você cochilou, lembra de estar cochilou, o cachimbo cai. Cochilou, o espírito vai dar uma voltinha. Entendeu? Ele aproveita para pular fora. E por que a gente não lembra? Porque quando a gente volta, a gente vive essas experiências em outros mundos, e quando você se harmoniza para poder vivenciar melhor esses sonhos, você tem contato com espíritos superiores, você tem contato com mundos melhores do que os nossos. E quando você volta, o seu corpo não tem capacidade cognitiva para entender os aspectos espirituais. Então, assim, inclusive ele fala aí que ele fala em uma das perguntas que é como se você escrevesse um texto. O sonho é um texto que foi escrito, certo? Aí, quando você volta para o corpo, é como se esse texto, determinadas frases, fossem línguas ou fossem retiradas do contexto, que o que sobra não dá um entendimento lógico. Você lê frases puladas. Então, assim, isso é que é o sonho. Você chega e o sonho está aquela confusão, né? Ah, sonhei, mas não era bem isso, você não consigo explicar direito, aí mistura situações. E também tem outra coisa, a gente vai viver coisas e ainda nós não temos o direito de saber determinadas situações. Né? A gente ainda não tem essa autorização de ter certos conhecimentos. O nosso espírito tem. Por quê? Porque ele, o nosso espírito não, né? Nós espíritos, né, temos. Por quê? Porque nós fizemos um planejamento espiritual, nós sabemos o que viemos fazer aqui. Então, quando a gente se desprende do corpo, a gente tem contato com essa verdade, que é a nossa verdade. É o que nós pretendemos. A gente sabe o nosso propósito. Só que quando eu volto para o corpo, se eu me lembro disso, aí vai ficar muito fácil. Ah, eu vim aqui para fazer isso, vou fazer direto. E cadê a sua força de vontade? Cadê você vencer as tentações do mundo? Né? Cadê você conseguir vivenciar o livre-arbítrio? Então, você estar aqui e você, encarnado, entender o que é melhor para você e você buscar esses caminhos. E outra coisa muito interessante, assim, que tem por aí muita gente que fala do significado dos sonhos, né? Ah, eu sonhei com isso, é isso. Sonhou com um dente, vai morrer alguém, que não sei o quê. Isso é tudo crendice, gente, tudo superstição. Por quê? Porque o sonho são os conteúdos individuais, emocionais, psicológicos, existenciais, espirituais de cada um, né? De cada um. Então, assim, um aspecto não tem nada a ver com o outro. Uma pessoa, você sonhou com o que com isso? Ah, então é isso. Eu trouxe aqui até uma passagem aqui do livro de Chico Xavier, Os Mensageiros, de Chico Xavier, para a gente entender um pouquinho o que é essa confusão do sonho. Porque às vezes você fala assim, pô, eu posso aprender muito com sonho, não sei o quê, mas na realidade a gente fica perdido, porque você acorda, você não lembra que você sonhou, você lembra os pedaços, você não sabe interpretar direito. Olha esse texto aqui, que é o seguinte, eles estão conversando lá no mundo espiritual, aí tem uma velhinha que recebe a neta dela, no sonho, a neta dela é uma vovozinha, e a neta dela, dormindo, se desprendeu do corpo e está sonhando, e encontra com a avó, com a vovozinha no mundo espiritual. Aí ela fala assim, no meio do texto, eu peguei só um fragmento para a gente entender isso. Ele fala bem assim, ó, vejam aquela jovem senhora encarnada, ó, o cara está falando aqui, André Luiz, falando do mundo espiritual. Ele está enxergando alguém encarnado lá. Né? Aquela jovem encarnada. Detalhe, pausa. Por que ele sabe que é encarnado? Porque quem está sonhando tem um cordão de prata. Né? Você tem um fio que está te ligando ao corpo material que ficou lá na cama roncando. Então, assim, você está no mundo espiritual. Você enxergou alguém com um cordão,
é uma pessoa que está sonhando, ela está em desdobramento. Você enxergou alguém sem cordão, ela está desencarnada, é um espírito vivendo lá, ele está desencarnado. Ela fala, aquela jovem senhora encarnada, em conversa com a vovozinha que trabalha conosco em nosso lar. Né? Ele, André Luiz falando que a vovozinha trabalha lá e recebeu a neta. Aí ele fala assim dizendo, Aniceto indicou um grupo mais próximo. A anciã, de olhos brilhantes e gestos decididos, abraçava-se à neta, lânguida e palidíssima. Então a neta não estava bem, né? Chegou lá. Aí a avó falava, Nieta, exclamava a velhinha em tom firme. A vovozinha falando para a neta, Nieta, não dês tamanha importância aos obstáculos. Esquece os que te perseguem. A ninguém odeia. Conserva a tua paz espiritual acima de tudo. Tua mãe não te pode valer agora, mas crê na continuidade de nossa vida. A vovó não te esquecerá. A vovó falando, ela fala, a calúnia, Nita, é uma serpente que ameaça o coração. Grava essa frase, uma serpente que ameaça o coração. Entretanto, se a encararmos de frente, fortes e tranquilas, veremos a breve tempo que a serpente não tem vida própria. É a víbora de brinquedo a se quebrar como vidro, pelo impulso de nossas mãos. E vencido o espantalho, em lugar da serpente, teremos conosco a flor da virtude. Não temas, querida, não percas a sagrada oportunidade de testemunhar a compreensão de Jesus. Aí o texto continua, a avó dando uma bela lição, né, filosófica para a neta. A jovem senhora não respondia, a encarnar neta que estava lá, mas seus olhos semilúcidos estavam cheios de pranto, demonstravam no gesto vago uma consolação divina, recostada ao seio carinhoso da devotada velhinha. Aí alguém fala, esta irmã, alguém pergunta, esta irmã, a neta que está lá, se lembrará de tudo ao despertar no corpo físico? Aí o cara, ele responde, sendo a avó superior e ela, a neta, inferior, e examinando a condição dos planos de vida que ambas se encontram, a jovem encarnada está sob o domínio espiritual da benfeitora. Entre ambos, portanto, há uma corrente magnética recíproca, salientando, porém, que a vovó amiga detém uma ascendência positiva. A neta não vê o ambiente com precisão, nem ouve as palavras integralmente. Não esqueçamos que o desprendimento no sono físico vulgar é fragmentário e que a visão e a audição, peculiares ao encarnados, não se encontram nele também restritas. O fenômeno, pois, é mais uma união espiritual que de percepções sensoriais propriamente ditas. A jovem está recebendo consolações positivas de espírito a espírito. Não se recordará, despertando dos véus materiais mais grosseiros, de todas as minúcias desse venturoso encontro que acabamos de presenciar. Acordará, porém, olha só, corajosa e bem disposta, sem poder identificar a causa da restauração do bom ânimo. Dirá, olha que interessante, lembra agora da confusão que a gente tem dos sonhos. Olha o que a neta dirá quando acordar. Dirá que sonhou com a avó, no lugar onde havia muita gente, sem recordar as miudezas do fato. Acrescentando que viu no sonho uma cobra ameaçadora que logo se transformou em serpente de vidro, quebrando seu impulso de mãos para transformar em perfumosa flor. Foi isso que a avó disse? Não, lembra que a avó falou lá em cima? A neta vai dizer que sonhou no lugar onde com a avó, que tinha uma serpente de vidro que quebrando seu impulso de suas mãos para transformar numa perfumosa flor. O que foi que a avó falou para ela? Falou assim, ó, a calúnia, Neta, é uma serpente que ameaça o coração. Olha, a calúnia é uma serpente que ameaça o coração. É a vibra de brinquedo a se quebrar como vidro, né? E vencido o espantalho, em lugar da serpente, teremos conosco a flor da virtude. Então, olha que a avó passou uma mensagem para ela, só que ela só pegou o quê? O simbólico. Ela pegou lá embaixo a serpente, a cobra ameaçadora, que vai quebrar e vai se transformar numa flor, né? numa flor perfumosa. Então, olha, por esse exemplo, eu queria mostrar para vocês que é assim que funciona o sonho. E olha que Nieta, a neta, ainda lembrou, né, de alguma coisa, e nós
Na maioria das vezes nem lembramos de nada, mas aquilo está gravado no nosso perispírito, aquilo está com a gente. Aí, em determinado momento do dia, em determinada situação da vida, você tem aquela intuição, falando, oh, ó, esse negócio aqui, sabe aquela ideia que brota do nada, que a gente acha que brota do nada? Não, aquilo de alguma forma foi nos passado em sonhos, nesses desdobramentos. Em algum momento a gente teve contato com aquela informação. E ela, quando a gente acordou, ela não chegou clara, consciente na nossa mente. Mas estava ali, entendeu? Para nos mostrar que a gente consegue, né, ter acesso a esse tipo de informação, né? Tá ligado a isso. Então, Fábio, Sim, eu tô aliviada agora, porque essa noite eu disse assim, rapaz, de onde é que veio isso? Porque assim, essa noite, meu sonho, repare bem, eu correndo e tinha uns indígenas correndo atrás de mim, moço. E eles estavam com aquela zarabatana assim, ó. corre. Soprava a zarabatana e pegava aqui, ó, nas costas das orelhas, assim. Mas era um desespero tão grande, era muito real. Era muito real. Então, assim, agora eu estou pensando aqui que são figuras alegóricas, muito Não, provavelmente, né? isso, Que eu não passei a noite correndo de índio. não, isso você vai, depois você vai, isso em algum momento da sua vida, isso vai ter um sentido, entendeu? Em algum momento da sua vida, isso vai chegar de uma forma mais prática para você, né? Porque a gente recebe essas orientações, essa intuição, né? E a gente não pode ficar com medo, né? A gente não pode ficar com medo o sonho não é literal, né? O sonho não é literal. Por exemplo, se alguma pessoa que não tiver conhecimento dessa realidade sobre a ótica do espiritismo que a gente está falando aqui, se tivesse no lugar de Nieta, no outro dia jogava no quê? No bicho. Ia jogar no jogo do bicho, jogava na cobra, botava um bom dinheiro, depois não ganhava, você entendeu? E maldizia a sorte, né? Então, assim, olha como a gente, às vezes, pega os aspectos espirituais, quer traduzir para a nossa realidade material de uma forma totalmente ignorante, né? No sentido lato da palavra mesmo, assim, falta de conhecimento. Então, assim, a gente precisa ter essa consciência. O sonho, né? O sonho, Clarice Lispector falava que sonhar é bom, é como voar suspensa por balões. Olha que figura alegórica muito bacana, né? Então, assim, o que é sonhar? É você voar suspensa por balões. É quando você consegue ter a visão de tudo, né? Lá de cima. E na velocidade dos balões, na paz, né, que um balão anda, né? Tocado pela brisa do vento. Né? Não é um avião a jato, naquela rapidez. Não. É na serenidade de um balão que voa, olhando toda a realidade em volta. Né? Então, isso é que é sonhar. E a gente precisa se preparar para esse sonho, precisa ter essa capacidade de conectar-se com esse outro mundo de uma forma mais precisa e tirando melhores proveitos. E não ficar com medo do índio, entendeu? Então, assim, o conhecimento traz sabedoria, né? O conhecimento traz sabedoria para mim. Então, assim, quando a gente sonhar agora, a gente vai pensar, peraí, isso é uma alegoria, isso é uma série de coisas. Aí, assim, o bacana é quando você anota, porque aí você vai anotando seus sonhos todos que você lembrar, e assim, dizem que a primeira coisa para você conseguir lembrar, também é um exercício. Você acorda, né? A primeira coisa que você faz é lembrar. Ó, ter esse compromisso de tentar lembrar na hora que acordar, ó, sonhei com o quê? Pode ficar ali parado, né? Talvez no primeiro dia não venha nada, mas no outro dia eu sonhei com. Ah, lembrei, anota ali alguma coisa, né? Então, quando você vai anotando, sonho após sonho, os sonhos vão lhe dando uma pista da sua vida, né? Os sonhos vão lhe dizendo qual o caminho a seguir, né? Os sonhos vão te dizendo o que é sombra em você ainda que você precisa jogar luz, né? O sonho vai te mostrando aonde você precisa melhorar, qual é a dimensão da sua vida que precisa ser reavaliada, ser colocada no trilho, onde você está melhor, onde você está pior na vida, né? Aí você começa a ter o que
os dados na mão, né? Como é que você faz um planejamento sem ter números? Como é que você faz como é que você quer construir uma casa sem ter material? Né? Primeiro você tem que ter o material, né? Você vai, coloca telha, coloca madeira, coloca cimento, coloca pedra, né? Isso é vem dos sonhos. Você pode... Aí agora eu vou construir a minha casa, eu vou construir o meu planejamento aqui, né? Eu vou construir o meu planejamento de vida aqui. Aí você começa a construir, aí você tem pistas. Porque, pessoal, é assim, a vida, se a gente soubesse qual é o caminho certo de primeira, se a gente tivesse a capacidade de entender o que nós espíritos planejamos lá, seria muito fácil, mas seria sem mérito. Por quê? Porque você vai fazer pelo bônus de evoluir. Não, você precisa fazer pelo desafio de cumprir, né, as determinações de estar encarnado. Porque, do contrário, seria muito fácil. Né? É, e, assim, a gente tem que entender, sobre a luz do Espiritismo, que o sonho é uma dádiva. Né? E, assim, o sonho, ele, na história da humanidade, ele está sempre presente em todas as religiões. Né? Em todas as crenças, os sonhos aparecem como algo divino, né? Algo fora da realidade material. Paulo que ele fala assim: Senhor, protegei os nossos sonhos, porque sonhar também é uma maneira de orar. Olha que lindo, gente. Paulo Coelho. Senhor, protegei os nossos sonhos, porque sonhar também é uma maneira de orar. Né? Então, assim, quando você sonha, você tem contato, né? A maneira mais fácil de você chegar perto da divindade, né? Perto da luz, é no momento do sonho, que você está mais leve, mais independente. Você deixou o peso da matéria aqui. Então, você tem essa capacidade, né? Então, pessoal, o sonho é basicamente isso. Lá no livro dos Espíritos, dentro desse capítulo, ele coloca duas situações especiais, né? Que assim, que de sonhos, que é visita entre vivos, né? E transmissão de pensamento, que são características dentro do sonho. O que ele fala lá? Visita espíritas entre pessoas vivas. Ele pergunta: duas pessoas vivas podem se visitar durante a noite? Pode. Pode e acontece com bastante frequência. Eu fico imaginando nesse momento de pandemia, né? Por exemplo, um grupo, um centro espírita mesmo que tinha a frequência de reunir 2, 3 vezes por semana, no meio da pandemia, para tudo, né? Você naquele isolamento, será que a gente não teve essa capacidade de desdobrar em sonhos e encontrar as pessoas que a gente queria encontrar, né? Para continuar falando de espiritualidade, de crescimento, né? De paz, de harmonia? Claro que a gente fez isso. Só que a gente ainda não está conseguindo o quê? Entender isso racionalmente. Né? Ele fala também o seguinte: o homem pode provocar visitas espirituais por sua vontade. Por exemplo, digamos assim, um exemplo bem materialista. Está lá, eu, adolescente, tal, arrumo uma namorada e ela mora longe, aí eu falo assim, eu quero visitar ela hoje. Hoje eu vou dormir e vou me desdobrar em sonho e vou lá fazer uma visita para vê-la. Pode? Pode, mas é extremamente difícil e só é possível para espíritos muito evoluídos, que não é o caso do menino aqui que quer visitar a namorada. Né? Então, assim, aí são segundas intenções e assim, gente, quando a gente faz essa limpeza espiritual para dormir, para poder sonhar, a gente tem que entender como pedir. Às vezes a gente não sabe pedir. A gente pede com a nossa cognição material. Né? A gente não pode pedir coisas objetivas. A gente não sabe o que a gente quer. A gente nem sabe o que a gente precisa. Né? Então, assim, peça o melhor para você. Então, assim, quando você for entrar, peça o que é melhor, peça o que vier como instrução, né? Como aprendizado, como ganho. Não peça nada objetivo, concreto, material, porque, às vezes, a gente se perde na vida por isso, pela falta da capacidade de entender aquilo que você precisa. Né? Então, assim, você pede, às vezes, você tem muito a receber e você consegue apenas pedir coisas materiais e passageiras que logo vão se dissipar. Né? Outra coisa que ele fala, que eu lembrei agora aqui, que os espíritos podem se reunir em grupo, foi aquilo que eu falei, pode, tanto individualmente como em grupo, né? Que se dá por afinidade, que é no caso desse
dessa situação que eu dei exemplo aí de pessoas que frequentam o mesmo centro, a mesma igreja, né, o mesmo grupo, né, um grupo de leitura, amigos de escola, naturalmente eles vão procurar se encontrar, porque tem afinidade. E Thaís adora encontrar. como, Camila? Thaís adora se encontrar no sonho. Que bom. Eu nunca vi. Você quer ver me amar? Aí ama, viu? Coisa boa, coisa boa. Porque, gente, assim, ó, bacana você falar isso, Camila, porque, assim, o se encontrar tem uma função espiritual também. Jesus dizia assim, ó, quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. Perceba que quando a gente frequenta determinados ambientes, por exemplo, o centro espírita, né, os católicos da igreja, os evangélicos dos templos, perceba que essas pessoas lá, nós dentro desses lugares, digamos assim, sagrados, ali tem uma proteção espiritual. Ali tem uma energia muito positiva, né? Ali todo mundo vai vibrar o bem, né? Todo mundo, muitos vão agradecer, muitos vão expor as suas dores e encontra esse conforto, né? Encontra esse amparo da espiritualidade. Então, dentro desses ambientes, a gente fica mais sintonizado com o bem, a gente fica mais harmônico, a gente fica melhor, né? A gente costumava brincar lá no centro que eu frequento, falando assim, pô, aqui dentro do centro tem um asário, que na entrada é uma casinha com asas, né? Aí todo mundo que vai entrar no centro bota suas asas de anjo, né? E entra no centro. Então lá dentro todo mundo abraça afetuosamente, você fala em fazer o bem, você, né? Você está ali sendo voluntário, né? Da aula, faz apresentação de teatro, né? Você ali tá aquele santo, aquele anjinho do céu. Aí você parece que quando a gente sai do centro, sai do templo, sai da igreja, você tira a asa, pendura na porta, pega o carro, a hora que você entra no trânsito, a primeira fechada que alguém lhe dá, você bate na buzina, ai, seu filho da pega, é isso, não sei o quê. Quer dizer, o anjinho vai embora. Né? Então, assim, é importante a gente se reunir. Né? Tem um ditado fala assim, é junto dos bons que a gente fica melhor. Né? Então, assim, é junto dos bons que a gente fica melhor. Então, assim, as afinidades, os encontros é importante porque, certo? Um mais um é muito mais que dois. Tem uma música que fala isso, né? Então, assim, um mais um é muito mais que dois. Né? Isso amplia, isso cria laços, relacionamentos, e isso nos ajuda muito, né, a crescer espiritualmente. Então, a gente precisa procurar aqueles que são bons, né? A gente precisa trazer para junto da gente as pessoas que a gente gosta, as pessoas que vibram bem, as pessoas que gostam da vida, né? Apesar dos pesares, não estou dizendo que a vida é fácil, a vida não é fácil. Se fosse fácil, a gente não estaria aqui, né? A gente já tinha passado daqui. Mas essa ideia, né, de você estar sempre tentando encontrar quem é bom, e os encontros são sempre muito gratificantes, porque cria esse guarda-chuva de proteção, né? Essa laje que nos protege. Né? A união faz a força e também faz açúcar, como dizia antigamente uma velha piada sem graça. Bom, outra coisa que o Livro dos Espíritos fala é sobre a transmissão oculta de pensamento. Isso é muito interessante, porque se você trazer isso para a prática, você vê que na história da humanidade, várias invenções elas foram criadas simultaneamente. Né? Uma das mais famosas é a invenção do avião, por Santos Dumont e os irmãos americanos lá, que eu esqueci o nome das criaturas, né? Praticamente foram ao mesmo tempo. Tanto é que hoje parte do mundo considera que o criador do avião foi Santos Dumont e outra parte acha que foi o americano, porque foi tão ao mesmo tempo. Como explicar isso? Né? Porque isso é o quê? Os espíritos eles vão com a fonte comum. Né? Os ensinamentos eles são dados a muitos. E esses espíritos beberam da mesma fonte, né? E voltaram para o corpo em espaços diferentes, em lugares diferentes. E colocaram em prática esse ensinamento que receberam lá. E aí vem essas invenções, essas criações. Né? Por exemplo, a pandemia, Covid, quantas vacinas surgiram, né? Aqui e ali. Olha como a coisa é disseminada. Olha como o conhecimento é democrático. Né? E assim, a intuição que vem, né? A intuição que vem. É o estudo desses cientistas, desses médicos, né? Dessas pessoas que se colocam à disposição para poder fazer a vacina, buscar a cura. E, claro,
essa pessoa está fazendo o quê? O bem, está procurando o bom para a humanidade. Então, elas são intuídas, elas são assessoradas espiritualmente por espíritos elevados, por espíritos ligados à área da saúde, para poder conseguir o mais rápido possível. E não surgiu uma só, não. Ela surgiu aqui, outra ali, outra ali. Hoje você tem mais de 20 vacinas aí, né, já sendo habilitadas para ser usada. Então, é uma coisa muito bacana. Outra coisa que eles falam lá no Livro dos Espíritos é que se podemos nos comunicar completamente desperto, pode, né? Assim, você pode se comunicar com outra pessoa, só que é muito mais difícil, né? Muito mais, que a gente vai ver na frente, que é a dupla vista, é uma dessas habilidades. No livro também fala sobre letargia, catalepsia e mortes aparentes. O que é isso, gente? São situações. O que é letargia? Letargia é um sono profundo, né? Onde as nossas forças vitais e orgânicas ficam enfraquecidas, a pessoa fica inconsciente e fica com aparência de morto. Inclusive, dizem assim que Jesus ressuscitou, né, Lázaro, porque ele estava no estado de letargia. E Jesus tinha conhecimento disso. Porque uma coisa que o Espiritismo prega é o seguinte: Jesus não veio aqui para desafiar nenhuma lei da natureza, certo? Assim, quando uma pessoa desencarna, é uma lei natural. Então, assim, Jesus não veio aqui para desafiar o grande Criador e fazer essa coisa voltar atrás. As leis naturais são as leis divinas, e Jesus não iria fazer isso. Então, dizem que ele não estava morto, Lázaro estava letárgico, e ele, com o conhecimento que ele tinha, porque Jesus estava anos-luz do seu tempo. Jesus foi o espírito que encarnou naquela época, que veio de mundos altamente avançados e evoluídos. Então, Jesus chegou aqui com um conhecimento de ciência, de medicina, de tecnologia. Você entendeu que a gente, hoje, 2000 anos depois, a gente não tem nem noção, nem o início do que ele era capaz de fazer, né? Então, a letargia é um estado que o organismo entra, né, que você pode passar por isso. E tem também a catalepsia, né, que a catalepsia é similar à letargia, só que ela é mais localizada, ela atende uma parte mais ou menos extensa do corpo, né? E o que acontece nesses estados? Por que ele é citado dentro desse capítulo que fala de emancipação da alma? Né? Porque dentro desses estados de letargia e catalepsia, onde você está aparentemente morto, o outro é cataléptico, você fica, né, assim, aéreo, às vezes você fica com o olho vidrado, parado, às vezes você fica paralisado com alguns membros do corpo, mas você está com a capacidade de pensamento e de atividade espiritual e cerebral intensa. O corpo para e a mente dispara. O espírito, né, vai muito além, realizando coisas. E um estado também muito interessante é o sonambulismo, né? No sonambulismo, a alma se comporta, a alma se comporta, como se fosse o sonho, né? O sonambulismo, assim, para entender melhor, é como se fosse o sonho, só que o espírito utiliza o corpo, entendeu? Você entra no estado de emancipação, onde você, além de você fazer essa viagem a outros mundos, a outros lugares, você utiliza o corpo, você movimenta o corpo enquanto está lá. O corpo não fica aqui dormindo intacto, né? Então, você se transporta ao local dos acontecimentos, você pode presenciá-los, você aqui, você consegue presenciar um acontecimento à distância, como se você estivesse vendo o que é. O sonâmbulo, ele está aqui, mas é como se ele estivesse assistindo um filme de uma realidade que está acontecendo, digamos, no mundo encarnado do outro lado do planeta, né? E às vezes ele fala coisas que e tem experiências com o sonambulismo, que eles relatam coisas que a pessoa na vida real ela não conhece, ela não tem aquele conhecimento. Inclusive, acima até da capacidade intelectual. Às vezes, uma pessoa simples que começa a falar coisas, a discorrer sobre alta tecnologia, sobre princípios de biologia, de medicina, e ela nunca teve contato com isso, né? E ela consegue ter essa capacidade. É um estado de independência ainda mais complexo do que o sonho, né? Um patamar acima do sonho, né? Porque aqui também se usa o corpo. E tem experiências que foram feitas no laboratório, por exemplo, o sonâmbulo ele não enxerga pelos olhos. Olha que interessante. Já foi pego um sonâmbulo colocado dentro de um espaço, como experiência, né? Uma experiência de laboratório, com vários objetos espalhados, com a luz apagada, e coloca o sonâmbulo lá dentro.
e ele não esbarra em lugar nenhum, sabe? No escuro total, para provar que ele não tem visão, que não está utilizando os olhos físicos, e ele consegue se desviar de tudo. Então, assim, é uma expansão de consciência. Ele consegue enxergar com os olhos do espírito, né? E que não é aqui. Os olhos do espírito é todo. Né? O espírito é muito mais do que a nossa divisão corporal e física. No espírito ele consegue, o espírito né? O espírito sopra onde quer, porque o espírito é essa unidade que existe e consegue vivenciar tudo ao mesmo tempo. Né? Ele não precisa do material, do corpo. Ele faz coisas fantásticas. Né? Por exemplo, tem experiências também com sonâmbulo que, às vezes, a pessoa está num ambiente quente, né? Por exemplo, bota a pessoa num quarto, fecha a porta, né? Aumenta a temperatura e ele está tremendo de frio. Você entra, o sonâmbulo está lá gelado, gelado. Por quê? Porque ele está vivenciando num ambiente, numa região que está fria. E essa sensação vem para o corpo. Né? Então, quando você pensa numa situação dessa, você fala, isso é mágica, é o quê? Isso aí vem as crendices, né? Fala que isso é sobrenatural. Né? Não é, isso é uma experiência do espírito. Né? É uma experiência do espírito. E uma coisa interessante também com o sonâmbulo é que ele consegue enxergar outros espíritos, mas normalmente eles confundem com encarnados. Né? Eles não têm muita percepção de perceber o cordão de prata e às vezes eles acham que está conversando com pessoas encarnadas. Então, às vezes, o sonâmbulo, ele para assim, está conversando com, ele está se dirigindo a um espírito, você daqui a hora não vê nada, mas ele acha que é um encarnado. E, pessoal, assim, na história da humanidade, essas habilidades mediúnicas, né, o médium e as pessoas nesses estados de sonambulismo, de êxtase, né, de dupla vista, muitos foram encarados como loucos. Muitas pessoas foram trancadas em jaulas porque tinham essas habilidades. Né? A flor da pele expressava isso cotidianamente e eram consideradas malucas, loucas, né? Internadas, amarradas, excluídas da vida. Então, olha a ignorância humana, o que faz, né, com determinadas pessoas. Hoje a gente já consegue, hoje está aqui a gente, né, falando disso, com certa liberdade, porque, inclusive, teve um momento da história da humanidade que não se podia nem falar disso. Né? Isso, na Idade Média, era bruxaria. Né? As mulheres têm o sexto e o sétimo sentido muito apurado. E elas colocam isso muito em prática. Né? E isso, na Idade Média, uma mulher, quando exercia essa sua capacidade, era considerada bruxa, era queimada na fogueira. Então, olha como a humanidade se desenvolveu, melhorou no decorrer do tempo. Né? Então, assim, hoje a gente pode falar disso com certa liberdade. Né? Apesar de que nem todo mundo está preparado para todo tipo de informação. Jesus já dizia lá no Evangelho. Né? Eu estou dizendo isso aqui para vocês, mas virão outros que vão esclarecer. Porque o povo daquela época não tinha capacidade de entender o que é espiritismo, né? Ele falou lá, esqueci quem falou, para você entender, você precisa viver de novo, renascer de novo. Aí o cara falou, mestre, eu tenho que abrir a barriga da minha mãe e entrar de volta? Olha a ignorância desse cidadão, né? O que é renascer de novo? Então, assim, hoje a gente consegue ver isso. Outro aspecto que está lá no capítulo, nesse capítulo, é o êxtase, né? Que, assim, é uma gradação. Você tem o sonho, você tem o sonambulismo, né? Que você usa, é o sonho, mas você usa o corpo, e você tem o êxtase, que é um patamar acima do sonambulismo, né? O que é êxtase? O significado da palavra êxtase é quando você quem se encontra como que transportado de fora de si mesmo, do mundo sensível, né? Isso está em êxtase, é quando você extrapola as barreiras do seu ser, digamos assim, né? É o desprendimento do espírito encarnado em um mais alto grau que se pode chamar de êxtase, né? Êxtase é isso, é quando você deixa o corpo quase que completamente. E aí você tem certos problemas, né? O êxtase, ele é tão apurado que a alma fica tão independente e você tem contato com mundos superiores e felizes tão intensos que, às vezes, a pessoa não tem vontade de voltar. É uma situação assim, muito delicada. A
pessoa em estado de êxtase, quem tem essa capacidade, ela realmente pode conseguir quebrar o cordão de prata e, você entendeu, desencarnar. Só que isso não é uma coisa positiva. Por quê? Porque ela está aqui para viver essa experiência da carne. E ela tem essa habilidade de sair, de se desprender do corpo material e ir a mundos tão evoluídos, tão bonitos, tão felizes, que ela fica iludida por aquilo e ela quer deixar a carne viver ali. Só que ela consegue quebrar o cordão de prata e realmente desencarnar, só que ela não vai ficar lá. Entendeu? Ela vai ser resgatada imediatamente para a sua realidade espiritual, que não é daquele mundo. Ela só tem a habilidade de fazer essa visita, né? E às vezes assim, gente, uma coisa importante é dizer que essas habilidades de sonambulismo, de êxtase, de vista dupla, as pessoas realmente vivenciam essas coisas, elas veem de verdade, mas muitas vezes elas não sabem transmitir quando elas voltam para o corpo, entendeu? Elas não sabem falar. Então, assim, há muita falha na pessoa no sonâmbulo, que às vezes ele chega e fala coisas que não é estritamente a verdade, porque ele não consegue traduzir o que foi que ele enxergou. É porque a gente não tem o equipamento físico para traduzir certas coisas do mundo espiritual. Por isso que não é confiável. Essa coisa de você ir em vidente, né? Assim, tem pessoas que exploram isso, inclusive comercialmente. A pessoa tem a capacidade? Tem. Mas a maioria das vezes ela não consegue entender e traduzir o que foi que ela viu. E aí é que começa a acontecer as informações erradas, as crendices, né? As coisas totalmente desprovidas de sentido que a gente vê por aí, né? Pessoas que creem fielmente em determinadas gurus, né? Mestres, curadeiros e tal, e que é uma coisa muito perigosa. Assim, você não precisa de ninguém, né? Você não precisa de ninguém para falar da sua vida espiritual. Você tem essa capacidade. Você precisa desenvolver essa capacidade, né? Através dos sonhos, através de um estudo adequado, de fazer um desdobramento. Você consegue desenvolver isso. Você não precisa de ninguém, né? E, por fim, ele fala da dupla vista, né? Que também é uma faculdade anímica, não tem a dupla vista, fica muito parecendo com a atitude mediúnica, que seria através da interferência de outro espírito, porque a pessoa consegue ter um trânsito, né? Ela consegue ter um trânsito entre o mundo espiritual e o mundo material acordada, consciente. Ela consegue enxergar os dois mundos ao mesmo tempo, né? Então, assim, pensa em uma capacidade extraordinária essa, e que essa capacidade ela pode ser treinada para se conseguir isso. E outra coisa interessante, essa capacidade da dupla vista, ela é hereditária, né? Ela tem um fator biológico, orgânico muito forte presente. Como a mediunidade também tem, né? Certas pessoas têm um componente orgânico e biológico que facilita a questão da mediunidade. Já nasce, né, capacitada para desenvolver isso. E a dupla vista também é o seguinte, em algumas situações da vida, você pode desencadear essa habilidade da dupla vista espontaneamente, como no caso de uma doença, no caso de um grande perigo na sua vida, no caso de uma comoção espiritual, em algum desequilíbrio psicológico, você pode, de repente, passar a ter essa habilidade. E a dupla vista, é preciso ter muito cuidado, porque você transita entre dois mundos acordado, né? E que dá esses problemas que eu falei. Às vezes, socialmente, isso é um problema. Você tem que saber como usar isso, né? Como colocar isso em prática na sua vida. Então, tudo que se faz, só para a gente finalizar aqui, 8h40, tudo que você faz, gente, com a capacidade de sonhar, com o sonambulismo, em êxtase, com a dupla vista, pode e vai influenciar, consequentemente, a sua vida depois que você desencarnar, né? Toda habilidade que se tem, é preciso, tem no filme O Homem-Aranha, né, quando ele se descobre aranha, tem o tio dele fala para ele assim, Peter, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então, quando você tem um poder desse, uma habilidade dessa, você precisa ser responsável com aquilo que você faz. Isso não é para ser usado com diversão, isso não é para ser explorado comercialmente, né? Isso não é para ser
colocado como experiência sem cunho de aprendizado. Então, é preciso ter muita cautela com tudo isso que você faz. E, só para resumir, lembrar sempre assim, a emancipação da alma é uma capacidade que nós temos, a gente precisa se preparar para isso. E eu falei no início da oração, a oração é tudo, né? Hoje a ciência já provou que tem uma região do cérebro, né, que está ligada ao sistema límbico, que libera substâncias quando você entra em oração verdadeira, quando você entra em estado meditativo, né? Hoje já dizem que a oração é a maior psicoterapia que existe, né? O que é uma psicoterapia? O que é uma terapia? Quando você procura um terapeuta ou um psicólogo, você vai lá para falar suas dificuldades, né, para uma pessoa que é capacitada, que vai lhe indicar caminhos, né, vai te dar sugestões de como você encontrar o rumo, né? E a oração é a mesma coisa. Quando você ora, né, você coloca para o universo as suas dores, as suas angústias, as suas aflições, os seus desejos, né? Às vezes a gente ora também para agradecer a sua alegria, a sua felicidade, a sua realização, né? A sua satisfação com a vida. E o universo, né? Isso que a gente chama de Deus, de divindade, do Criador, é o grande terapeuta, que vai saber nos ouvir e vai saber nos mostrar o caminho. A oração é o princípio para tudo, para você usufruir melhor essa emancipação da alma. E uma oração, gente, oração é a sua verdade, é as suas palavras. Lógico, a gente faz o Pai Nosso, né? A gente faz a Ave Maria, mas a oração verdadeira é você falar dos seus sentimentos. É como se você estivesse falando para um amigo, para uma pessoa conhecida. Né? Então, bote para fora. E às vezes a gente precisa ter o cuidado e ter o carinho com a gente mesmo. Às vezes a gente se sente muito culpado na vida, né? A gente se pune demais. Não, nós somos assim, nós estamos aqui, nós ainda somos movidos por paixões, né, terrenas, desenfreadas, paixões materiais, e a gente precisa ter consciência disso. E a gente precisa colocar isso, a gente precisa falar isso, né, para o universo que está aí, para esse Criador que vai falar assim, ó, eu sou fraco, eu preciso de ajuda. E esse exercício que a gente faz da oração, essa coisa que a gente pede para poder sonhar bem, né, para tirar proveito disso, isso é a gente reforçar o caminho da evolução espiritual, do crescimento espiritual. É porque se a gente se deixar, a gente é fraco. Fala a verdade, à primeira vista, é ou não é melhor estar agora com um grupo de amigos batendo papo, tomando uma cerveja, comendo uma torta, né? À primeira vista é o que a carne pede, as paixões terrenas, que é isso. Mas quando você tem o compromisso de vir fazer, quando você termina, a satisfação é outra, sabe? É a satisfação espiritual, assim, aquela coisa do dever cumprido. Pô, fiz algo eu dei um passo a mais hoje no meu caminho evolutivo, né? No meu aprendizado, né? Eu quero ser melhor. Então, para isso, eu preciso estar mais conectado com isso. E assim, pessoal, você é o que você sintoniza, né? Se você quer estar melhor, sintonize coisas boas, né? A pessoa em estado de êxtase, ela quer muito ficar no mundo que ela visita, né? Ela quer muito estar lá, né? Digamos assim, de corpo e alma, mas ela não tem essa capacidade. E se ela quiser ficar, ela vai desencarnar e vai ser uma coisa negativa para ela. Nós não podemos estar nesses mundos, mas nós podemos sintonizar esses mundos. Sabe, assim, você pode usufruir disso. Você se prepara através da oração para você chegar lá. Né? É aquela coisa. Você quer ouvir aquele pagodão miserável, né? Falando de baixaria, humilhando a mulher, ou você quer ouvir aquela música que é MPB, aquela música bacana, né? Aquela música erudita. Então você sintoniza o que você quer, certo? Então, se você quer viver a MPB, né, a boa música, você muda a estação do rádio. Você sabe qual é a estação, qual é o canal de rádio que toca esse tipo de música. Em comparação, a gente sabe o mundo que a gente quer chegar. Você quer ir lá para aquele mundo infeliz que André Luiz foi, né, lá como é o nome do lugar? Purgatório, sei lá, esqueci o nome lá que fala no livro dele. Entendeu? Você não quer ir para lá, você quer ir para mundos mais felizes. Sintonize isso, busque isso, pense isso,
quanto mais alto, quanto melhor você pensar, mais perto do seu pensamento você vai chegar. E para isso a gente precisa criar as condições, gente. São boas leituras, tá? Boas companhias, bons exemplos na vida, né? Boas realizações, juntar-se a quem é bom, a quem você admira, a quem você considera, né? É junto dos bons que a gente fica melhor. Então é isso. Tem um ditado que diz que sonhar vicia. Parar de sonhar e agir é onde está a sabedoria. Sonhar vicia. Então, parar de sonhar e agir é onde está a sabedoria. Então, se a gente quer, então vamos fazer, é agir. Aí é que está a sapiência da vida. Não é só ficar teorizando, a gente precisa colocar em prática. A gente precisa buscar isso. Então, assim, cuidado com a gente mesmo, perceber que a gente ainda é movido por muita coisa material e não se deixar, né? Se deixar, porque a gente se conhece, fala a verdade, a gente se conhece. Então, assim, não é à toa que a gente está no mesmo planetinha ordinário, né, no sistema solar. Então, a gente precisa nos melhorar e buscar alçar, sintonizar mundos melhores. Assim, a gente consegue crescer e chegar lá. Bom, Ô, eu quero... Fábio, Oi. Josiane fez uma pergunta aí, e se você puder ajudar Lê para mim na aí. explicação, ela está perguntando o que que a doutrina espírita explica sobre a paralisia do sono, que é tudo isso aí que você está falando. A paralisia do sonho, do sono, é um estado passageiro de catalepsia, entendeu? É um estado que você entra, assim, você tem a percepção espiritual e sensorial expandida e você não consegue reagir, né? Você não consegue reagir. Então, o que, que se faz no momento desse? Você se permita, né? Não brigue com o que está acontecendo, se permita. Né? É isso que eu digo. Sintonize com coisas. Eu já tive isso e assim, a primeira vez foi assustador, entendeu? Eu achava que tinha uma coisa em cima de mim me segurando. Então, assim, com o tempo, depois eu tive outras experiências que já foi mais tranquilo. Você começa a, né, se permitir, né? Permita entender o que está acontecendo, né? A sabedoria, né? A sabedoria traz o conhecimento traz a sabedoria. Quanto mais conhecimento, mais tranquilidade você tem para lidar com esse tipo de coisas. É uma experiência espiritual, mínima, mas né? Passageira, né? Não ela não chega. Tem pessoas que têm rotineiramente, mas às vezes é esporádico esses acontecimentos. Tem mais alguma pergunta, gente? Eu nem falei que vocês podiam perguntar, falo demais, entendeu? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Ou se alguém ainda tiver. Uhum. Acredito que não. Tem, pessoal, mas eu. Não, até então, acredito que está contemplado. Tá, como a gente falou muito de sonhos hoje, né? E como a gente falou de boas energias, de boas coisas, eu quero colocar uma música para vocês ouvir aí, para a gente finalizar, né? Por exemplo, todo mundo conhece a música Sonho Meu, tem uma das partes da música que ela fala bem assim: vai buscar quem mora longe, sonho meu. Olha, tudo a ver com o que a gente falou hoje, né? Vai buscar quem mora longe, quem mora em outros mundos, mundos mais felizes, né? Através do sonho a gente consegue, né, ter contato com isso. Fala assim: sonho meu, vai mostrar esta saudade. Né? Às vezes a gente quer encontrar, quer ter esses encontros espirituais, inclusive com pessoas encarnadas, como a gente disse aí, né? Pessoas que têm afinidade. A música fala, sonho meu com a sua liberdade. O sonho é a liberdade de tudo, né? É a liberdade maior que a gente pode ter, é a emancipação da alma, né? Desse estado de sair do corpo, né? A música diz assim também, ó, fazer a dança das flores no meu pensamento. Olha que lindo, gente, fazer a dança das flores no meu pensamento. Isso é você colocar à disposição né, do belo, do harmônico, do lúdico. Isso só faz bem à alma da gente. Eu vou botar aqui o videozinho para a gente ver e no final, se alguém tiver mais alguma pergunta, tá bom? Deixa eu colocar só o vídeo no ponto aqui, que eu tirei aquela hora.
aí. Estão vendo? Está conseguindo Ok. ver? Tá. Está ouvindo? Presta atenção na letra. Salve Dani Guajajara, salve o Nelson Carvalho, salve o samba brasileiro. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, vai mostrar esta saudade. Sonho meu, com a sua liberdade. Sonho meu, o meu céu vai estrela que se perdeu. A madrugada fria só me traz melancolia. Sonho meu, sinto o canto da noite na boca do vento. Fazer a dança das flores, o meu pensamento traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoas de amor. Um samba que mexe o corpo da gente e o vento vai te embalando a flor. Traz a pureza de um samba, Sentido marcado de marcas de amor. um samba que mexe o corpo da gente, o vento vadio embalando a flor. Sonho meu, sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, Sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, vai mostrar esta saudade. Sonho meu, com a sua liberdade. Sonho meu, no meu céu a estrela guia se perdeu. a madrugada fria só me traz melancolia. Sonho meu, Sim, no canto da noite, na boca do vento. Fazer a dança das flores do meu pensamento. traz a pureza do samba. Sentido marcado de mágoa de amor. Um samba que mexe o corpo da gente, o vento vadio embalando a flor. Traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoa de amor. Um samba que mexe o corpo da gente. O vento vadio embalando a flor. Sonho meu, Sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu, sonho meu, sonho meu, sonho meu, sonho meu. vai buscar quem mora longe. Sonho meu. Oi. Então é isso, gente. Aí uma música. Opa. Então, é isso. Uma música aí cheia de uma constelação de artistas, né, de estrelas, que uma música com a sensibilidade. E eu sempre falo, né, que a arte é um grande instrumento, um grande veículo de transformação. Chico Xavier já falava. A arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. E eu acredito muito nisso. Se alguém tiver alguma pergunta, entendeu? Estou à disposição. Ou encerrar. Essa é a sua turma, Thaís. Verdade, em relação a isso aí que você está falando, enquanto você estava
passando a música, né, o vídeo, eu estava pensando bem nisso, né? Que condensou tudo aquilo que você buscou nos trazer, pois o sonhar e essa possibilidade que a gente tem todas as noites de nos emancipar e de trazermos um pouco de autoconsciência, ainda que momentâneo, né? Porém contínuo, porque todas as noites temos essa possibilidade de quebrar os nossos grilhões que a vida material nos condiciona. E a gente teve a condição, eu tenho certeza que cada um de nós tivemos a condição de revisitar e tentar buscar um pouquinho nas nossas lembranças, nas nossas memórias, os nossos melhores sonhos. Então, portanto, muito obrigada, porque essas visitas, nossos sonhos, traz para a gente também a leveza, ainda que em estado material. Muitíssimo obrigada pela sua colaboração de hoje. Valeu. Viu? Muito, muito. A Dina está dizendo, aula sensacional, aprendi demais. Todo mundo agradece, eu tenho certeza disso. Quem quiser falar algo, que fique à vontade. E não se cale jamais, para sempre. Nenhum de vocês, nenhum de nós todos. Então, pessoal, se alguém tiver mais alguma consideração, temos mais, acho que 30 segundos. De caso contrário, nós vamos fazer a nossa prece final. Vou fechar aqui mais uma vez. Agradecendo a Deus, a Jesus, aos nossos mentores espirituais, tanto os mentores da Casa Fraterna, quanto os mentores que são individuais de cada um de nós, aos irmãos que estiveram com o Fábio, Casa Fraterna, a Casa Espírita a qual ele se liga, mas também expandindo todos os nossos irmãos dos trabalhos invisíveis. Deus, nosso Pai, de infinita bondade, que nós possamos estar em seu nome reunido na próxima semana. Que tudo aquilo que nos abarca o conhecimento na noite de hoje possa ser por nós trabalhado e praticado a partir de hoje, incessantemente. Que a evolução, a escada do bem, seja a nossa maior missão de vida. Que tenhamos todos uma boa noite, que possamos retornar às atividades aos nossos lares, abençoados e envolvidos no manto de Jesus, de Maria de Nazaré. Que assim seja, e até a nossa próxima oportunidade. Nosso muito obrigada.